Santos. Gustavo Soler. Agora quem dá bola é o Santos. 6h43. Gustavo Soler, que está na nossa mesa de som, responsável pela nossa abertura sempre mais do que especial, agora chega para atualizar o noticiário do Santos Futebol Clube. Soler. Atualizando porque Marinho is back. Marinho está de volta depois de 1 mês e meio. O próprio Marinho revelou, que ele passou por uma cirurgia na coxa esquerda quando ele foi tratar um desconforto e acabou tendo uma lesão na coxa esquerda. Então, depois de 10 jogos, o Marinho fica à disposição da estreia do técnico Fábio Carille para este jogo contra o Bahia, 9 horas da noite na Vila Belmiro, e é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Fábio Carille que não poderá contar nesta partida com o lateral direito Madson. Ele treinou na terça-feira, estava treinando com uma certa regularidade, com a possibilidade de retornar para o jogo contra o Bahia, mas de novo ele sentiu dores nas articulações e por isso ele está fora do compromisso deste sábado contra o Tricolor de Aço. Então, já passando uma provável escalação do Santos com o João Paulo no gol. Lembrando, um 4-4-1 no estilo do Carille, como ele gosta de jogar e como ele estava treinando o time desde ontem, na primeira atividade dele, com o João Paulo no gol. Pará na lateral direita, Luiz Felipe, Wagner Palha e Felipe Jonathan. Meio de campo com Camacho como primeiro volante, Marcos Guilherme aberto pela direita, Carlos Sanches e Gabriel Pirani centralizados e o Lucas Braga aberto pela esquerda, na referência do ataque, Léo Batistão. Então, repetindo a escalação provável do time do Santos para o duelo de amanhã, com João Paulo no gol, Pará, Luiz Felipe, Wagner Palha e Felipe Jonathan, meio de campo de Camacho, Marcos Guilherme, Carlos Sanches, Gabriel Pirani e Lucas Braga, com Léo Batistão na referência do ataque. Com isso, Jean Mota perde vaga e vai para o banco de reservas. Antes da pergunta da Gabi, Soler, eu tenho um questionamento aqui sobre o Marinho, e eu sou setorista aqui na casa também, e como repórter a gente está vivendo uma situação muito delicada, que a gente não pode pisar no dia a dia dos clubes, e acho até que nem é o momento para fazer esse tipo de retomada, mas... Até porque, o Ângelo, jogador profissional do Santos, ele tomou a primeira dose da vacina dele essa semana. Pois é. Porque ele só tem 16 anos. Não, então era um menino que não estava preparado ainda para receber um elemento que não fosse testado diariamente. E por mais vontade que eu tenha de voltar a viver o dia a dia do clube, eu me coloco no lugar do clube também, no sentido de, olha, já é tão difícil fechar essa bolha aqui de funcionários, porque cada funcionário também vive a sua vida fora do clube e pode eventualmente pegar esse vírus fora, com esposa, com filhos, com familiares, e trazer para dentro do dia a dia do clube. E o que dirá então se, de novo, o clube voltar a receber 15, 20 repórteres, 15, 20 cinegrafistas? Essa dinâmica de fato é complicada, mas o ponto que eu quero tocar é, mesmo sem acompanhar o dia a dia do clube, o que é que você pode atualizar em relação a essa novela envolvendo o Marinho? Por quê? Essa é a boa notícia do dia, ele tá de volta, mas ele tá 100% recuperado, ele ainda tá numa transição física. O torcedor, claro, tem o receio de que ele possa estourar novamente, voltar um pouquinho antes da hora e estourar e ficar muito mais tempo fora dos gramados. E mais, tá tudo bem com ele, com comissão técnica, com diretoria, depois desse desgaste que rolou nessa semana, Soler? 100% não dá pra dizer que ele está, porque ele precisa de ritmo de jogo. Mas para voltar a jogar, de acordo com o departamento médico do Santos, ele está disponível. Só que ele não será titular amanhã. Então amanhã ele espera um pouco, entra e sente um pouco do jogo. No jogo de terça contra o Atlético Paranaense, que é um jogo decisivo, o Santos precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para se classificar direto para as semifinais da Copa do Brasil. Provavelmente ele fique no banco novamente, porque ainda precisa recuperar o ritmo, precisa recuperar a melhor forma física dele. Mas amanhã ele já poderia entrar? Não, para começar o jogo ainda não. Não para começar, você falou que ele poderia entrar no final, isso já seria possível? Sim, é possível, por isso que ele foi relacionado. Tá. Então o departamento médico do Santos, todo mundo que trabalha nessa área científica do Santos entende que o jogo de amanhã o Marinho já consegue ficar pelo menos ali jogando um período do tempo, pelo menos na segunda etapa, para sentir já um ritmo de jogo, para recuperar essa parte, porque o atleta ele precisa de ritmo para ficar 100%. É claro, ele tá voltando de uma lesão que, como ele mesmo explicou, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico, e o presidente do Santos, Andrés Rueda, disse que esse procedimento cirúrgico era necessário
pelo valor, pelo atleta que ele é, para não ter uma lesão mais complicada, para não voltar a estourar lá na frente. Então, o Santos, o departamento médico do Santos entenderam que sim, era o momento de fazer uma interferência cirúrgica ali no Marinho, e por isso ele consegue ficar à disposição para o jogo de amanhã. Só que aí ele não vai atuar os 90 minutos, vai segurar um pouco, vai ser lançado aos poucos. Contra o Atlético Paranaense não deve jogar também os 90 minutos, talvez só no próximo sábado contra o Ceará, e sim, ele possa ser titular novamente do time do Santos. Gabi, quero a tua opinião sobre a estreia do Fábio Carille. Difícil a gente tentar passar o carro na frente dos bois, né? Mas a gente tá aqui para projetar. E já há uma troca, inclusive na formatação tática, essa possível saída do Jean Mota. E o Santos podendo jogar com uma linha de 4 meio-campistas, tendo ainda a proteção de um primeiro volante. E só um cara muda bastante, né? Na frente, isoladão, na referência, que é o Léo Batistão. Te agrada? Você acha que o Santos pode ter sucesso com o Carille no comando? Eu imagino que sim, a gente conversou bastante sobre isso quando o Soler trouxe em primeira mão a possibilidade de o Carille ser contratado pelo Santos, e o Carille tem essa característica mais defensiva, né? Claro que nas últimas declarações dele, na coletiva de estreia, ele tentou colocar isso um pouco em xeque, dizer que no Corinthians ele só estava dando sequência a um trabalho e tudo mais. Eu fiquei com a impressão de que, dependendo das peças que ele tiver à disposição, em algum momento talvez ele tente mudar o esquema dele. Mas esse modelo me agrada também, até porque o Santos, com o Diniz, e mesmo antes do Diniz, vinha tomando muitos gols bobos, né? Muitas falhas defensivas. O Soler várias vezes trouxe levantamentos aqui de gols tomados a partir de cruzamentos, de bola parada, de bola pelo alto. E tudo isso é prejudicial ao Santos, porque era sempre numa bobeira ali, e o Santos, com o Diniz, pelo menos, foi extremamente vazado. Então, acho que trazer um cara como o Carille faz muito sentido, vai organizar defensivamente, mas, mais uma vez, eu tenho a impressão de que, a princípio, a diretoria não tinha muito um rumo, assim, porque estavam pensando no Rogério Ceni e nele, que tem estilos completamente diferentes. Claro que o Rogério Ceni já falou que quer pegar um clube desde o início da temporada para conseguir fazer um bom trabalho. Fato é que o Carille foi contratado, vai estrear nesse final de semana. Eu gosto disso também, de já teve pouco tempo de treinamento, de contato com os jogadores, mas logo quando ele chegou no aeroporto de Guarulhos, antes mesmo de ser contratado, disse que começou a pesquisar, entender os reforços que chegaram. Então eu acho que tem tudo para dar certo no Santos, mas tô curiosa também se ele vai manter esse estilo defensivo que me agrada, porque a gente fala muito de DNA do Santos e não dá pra ter DNA ofensivo se você não tem peças pra isso. E nem se você tem uma defesa que é uma peneira. Exato. Não adianta você querer fazer... Por isso que eu não acho que o esquema dele, nesse início, será um esquema defensivo. Ele não tem quem defender. O Camacho não é um primeiro volante de marcação. A única diferença que ele tá fazendo é setorizar o Camacho como primeiro volante. Claro, quando eu porque digo... com o Fernando Diniz, o Camacho e o Giamota, eles se comiam. Um jogava em cima do outro, um atrapalhava o outro. Dois corpos tentavam ocupar o mesmo espaço. Por isso que também era uma bagunça a saída de bola, às vezes, do Santos. Agora ele pelo menos setorizou um cara. Falou, ó, o Camacho joga aqui. Perfeito. Então não fica dois caras um em cima do outro. Por isso que eu entendo que é, sim, uma noção um pouco mais defensiva, por mais que o Camacho não seja um Galeano, né? E não o Galeano do São Paulo velocista, e sim o outro que passou pelo Palmeiras, passou também pelo Santos. Não é esse jogador o mordedor, o primeiro volante. Mas o simples fato de ter ali uma proteção atrás dessa linha de 4 meio-campistas, eu acho que já vai trazer um pouquinho mais de proteção, né? Não adianta você ter um DNA ofensivo, querer atacar a qualquer custo, como era o time do Fernando Diniz, imaginar, projetar, fazer 5, 6 gols no adversário, se todo jogo você sofre 1, 2 ou 3 gols, né? É que essa questão, pelas características do Camacho, eu não vejo nem como um time que vai ter um cara ali já pensando num sistema defensivo. Eu acho até que é um sistema que ele mostra que ele será ofensivo. Porque ele tem um cara na frente da zaga que sabe sair jogando. Que qualifica a saída de bola. Exatamente, qualifica, que é um cara que tem inteligência. O Camacho, querendo ou não, ele tem um bom passe longo, ele é um bom lançador, diferentemente do Jean Mota, que tenta e erra um absurdo. Todos os jogos ele erra muito mais do que ele consegue acertar. O índice de acerto dele em lançamentos é baixo nessa temporada. Então o Camacho, pelo menos, é um cara que tem a visão de jogo e vai ter a liberdade para sair jogando. Não é um marcador nato. O Santos vai continuar sofrendo demais com a marcação, mas pelo menos é um time que ficará menos exposto, porque não terão jogadores ocupando a mesma área e se matando na mesma área. Porque muitas vezes o Santos também dava contra-ataques para os adversários, porque o Camacho e o Giamota estavam no mesmo lugar, um ia dar um passe e o outro não estava onde tinha que estar, porque um estava em cima do outro. Então eu acho que ele melhora essa saída, definindo onde cada um joga e
consegue fazer um time já ofensivo para esse primeiro jogo. E, Vini, só pra, enquanto a gente ainda tá falando do Santos, pra atualizar hoje as informações sobre o Pelé, a nota que foi divulgada mais recentemente pelo Albert Einstein diz que ele vem se recuperando de maneira satisfatória, que tá consciente, conversando ativamente, lembrando que ele retirou recentemente, né, um tumor do cólon direito e por isso ele tá na UTI por enquanto, mas o estado de saúde dele aparentemente é estável, está na UTI aparentemente, né, a gente não tem mais informações, mas a princípio por um zelo maior mesmo, não há algo com o que se preocupar nesse momento e a gente deixa aqui nossa torcida para que ele se recupere logo, seria uma grande perda e não é isso que a gente quer, né? Sem dúvida alguma que não, e fica aqui a nossa alegria em ouvir um boletim desse com esse tipo de atualização. A gente não imagina, né, Soler, que da noite pro dia uma pessoa que esteja internada, ainda que seja por precaução, que da noite pro dia haja uma melhora absurda e significativa. Mas eu acho importante ter esse zelo. Olha, Sim. enquanto você não tem totais condições de sair daqui andando, como foi, inclusive a última nota que foi divulgada, ele está por precaução e ele só vai sair daqui quando tiver condições de sair andando. Então, o melhor mesmo é ter esse cuidado, é ter esse zelo, mas que bom que ele está bem, que ele está se comunicando, inclusive fazendo posts, né, nas redes sociais, teve o cuidado de nessa semana mandar uma mensagem para o rei Roberto Carlos em função do falecimento do filho do rei, o Dudu Braga. Então, boas notícias envolvendo a recuperação do rei Pelé. Boas notícias e a gente tem que lembrar, né? O rei Pelé é um senhor de 80 anos, né? Então, todo cuidado é pouco, toda a recuperação tem que ser muito bem recuperada ali, porque já é um senhor de 80 anos, por sinal o Pelé, que completou esta semana 65 anos da sua estreia, e amanhã na Vila Belmiro o Santos vai prestar uma homenagem. Vai entrar ali com uma camisa em homenagem aos 65 anos da estreia do rei Pelé, o maior jogador de todos os tempos, maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube. E que foi justamente o atleta que foi reverenciado, ou a figura que foi reverenciada pelo próprio Fábio Carille. Quando chegou para visitar as dependências do seu novo clube, ele fez questão de tirar uma foto ali no vestiário do Peixão, com a foto do Pelé ao fundo, ou seja, fica aqui a nossa torcida e a nossa alegria de saber dessa recuperação do rei Pelé. E sabe o que tem dentro daquele armário do Pelé? É. Pelo que dizem, nada. Mas Mas tem a mística. Faz parte do charme. Mas vai que né? tem alguma coisa. Vai né? que tem alguma coisa. Vai que tem alguma chuteira guardada, né?